Pelo menos 212 palestinos e 10 israelenses morreram até agora em nova batalha de uma guerra que se arrasta desde a independência de Israel e que só será resolvida, na minha opinião, com um acordo de paz que reconheça o direito do povo palestino a ter seu próprio país. Mais de 4.000 foguetes foram disparados pelos grupos extremistas palestinos Movimento de Resistência Islâmica, ou Hamas, e Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina. As forças de defesa de Israel bombardeiam por terra e ar impiedosamente a faixa de Gaza, destroem prédios, acabaram com a sede de 2 agências internacionais, matam famílias inteiras e mataram 61 crianças. O conflito só interessa aos radicais dos 2 lados. Ambos cometem crimes de guerra ao atacar e matar civis. O movimento sionista para criar um Estado nacional para o povo judeu ganhou força no fim do século XIX, depois de uma série de pogroms, massacres de judeus na Europa Oriental e do caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era um oficial judeu do exército da França, foi condenado injustamente por traição, como se estivesse a serviço da Alemanha, e enviado à prisão da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. O moderno movimento sionista foi fundado em 1897 em Viena pelo judeu austríaco Theodor Herzl. Na época, havia cogitações de estabelecer um Estado judaico na Argentina ou em Uganda, na África. Mas o sonho de Herzl era voltar à Palestina e a Jerusalém, a capital histórica de Israel. Uma comissão de rabinos de Viena foi à Terra Prometida e escreveu um relatório. A noiva é linda, mas infelizmente está comprometida com outro homem. Os árabes e muçulmanos dominavam a região desde o início das cruzadas em 1095. Em 2 de novembro de 1917, quando o Império Otomano Turco estava sendo derrotado na Primeira Guerra Mundial, o ministro do Exterior britânico Arthur James Balfour enviou uma carta ao barão de Rothschild, líder da comunidade judaica no Reino Unido, declarando que o Império Britânico apoiaria a criação de uma pátria para o povo judeu na Palestina, e a declaração de Balfour. Nos anos 1930, com a ascensão do nazismo na Europa, muitos judeus fugiram para os Estados Unidos e outros foram para a Palestina, onde a grande revolta árabe de 1936 a 1939 foi a primeira rejeição à imigração em massa de judeus. Zev Jabotinsky, o pai intelectual da direita israelense, advertiu que os árabes jamais aceitariam passivamente a existência de Israel para o Estado judaico. Se sobreviver num ambiente hostil, precisaria ter uma força militar intransponível, mas quando a vitória estivesse assegurada, precisaria sair de trás dessa muralha de ferro e negociar a paz. A guerra só acaba quando se conquista a paz. Depois do genocídio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel foi criado pelas Nações Unidas em 1947, numa divisão do território histórico da Palestina que previa a criação de um Estado árabe. Um dia depois da declaração da independência de Israel, declarada em 14 de maio de 1948, os vizinhos árabes invadiram, dando início a esta guerra que ainda não acabou. A Guerra da Independência terminou em 10 de março de 1949, mas aí vieram a Guerra do Suez, em 1956, quando o ditador egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez. Israel lutou ao lado dos impérios britânico e francês. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando foram ocupados os territórios árabes da Cisjordânia, da faixa de Gaza e das colinas do Golã. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, em que os Estados Unidos apoiaram decisivamente Israel com a maior ponte aérea militar da história, transportando milhares de toneladas de equipamento, e a União Soviética chegou a entrar em alerta nuclear para impedir o exército de Israel de destruir o terceiro exército do Egito na península do Sinai. A invasão do Líbano, em 1982, durou 3 anos e ajudou a criar a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, que entrou em guerra com Israel em 2006. Na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, houve pelo menos 2 guerras antes desta, no fim de 2008 e início de 2009 e em 2014. Por trás do conflito atual, há uma batalha por Jerusalém. O governo de extrema-direita de Israel apoia o despejo de centenas de palestinos do bairro de Sheikh Jarrah, sob a alegação de que judeus moravam lá, antes da Jordânia assumir o controle do leste de Jerusalém
depois da Guerra da Independência de Israel. A ação iniciada por colonos israelenses de ultradireita chegou à Suprema Corte de Israel, que queria tomar a decisão final na segunda-feira da semana passada. Diante da violência, a sessão foi adiada. Para os palestinos, isto faz parte da batalha por Jerusalém. Desde o início do mês, os israelenses estão fazendo marchas para festejar a unificação de Jerusalém. Israel ocupou o setor oriental árabe da cidade, assim como o resto da Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas do Golã. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, em 1980, anexou o leste de Jerusalém, unificou a cidade e a declarou a eterna e indivisível capital de Israel, que não é reconhecido internacionalmente. Jerusalém, o lado oriental, é território ocupado. No lado oriental fica a Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, de onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé subiu ao céu. Os israelenses chamam o lugar de Monte do Templo. Para agravar a situação, a polícia israelense proibiu manifestações árabes, reprimiu-as com violência e chegou a invadir a mesquita de Al-Aqsa durante o mês sagrado do Ramadã, quando os muçulmanos festejam a revelação do livro sagrado, o Corão, ao profeta Maomé. Durante o Ramadã, que neste ano foi de 12 de abril a 12 de maio, os muçulmanos jejuam durante o dia e à noite se reúnem, confraternizam, jantam e celebram sua fé. O Muro das Lamentações, a parede ocidental, é o que resta do segundo templo de Jerusalém, construído no lugar do templo do rei Salomão e destruído no ano 70 d.C., na invasão romana liderada pelo imperador Tito. O Muro das Lamentações é o segundo lugar mais sagrado do judaísmo. Os extremistas israelenses gostariam de reconstruir o templo que invadiria a área das mesquitas. Com eleições presidencial e legislativa palestinas que não acontecem desde janeiro de 2006, marcadas e remarcadas para 31 de julho, o Hamas quer se cacifar e se apresentar como verdadeiro defensor do povo palestino de Jerusalém, em oposição a Fatah, partido do presidente palestino Mahmoud Abbas. Ao mesmo tempo, do lado israelense, Benjamin Netanyahu aproveita o conflito para se apresentar como o único líder capaz de garantir a segurança de Israel. Ele voltou a conversar com o ultradireitista Naftali Bennett, favorável à anexação de toda a Cisjordânia ocupada, que estava negociando com o centrista Yair Lapid, nomeado pelo presidente Reuven Rivlin para formar o governo depois que Netanyahu não conseguiu. Amanhã eu falo então sobre o processo de paz, a única alternativa ao fim desta guerra sem fim. Os problemas centrais é a questão de Jerusalém. Nenhum dos dois lados quer ceder a cidade sagrada para 3 religiões. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde publico os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca sua hora de se vacinar e muito obrigado pela atenção.